Alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quarta-feira, 16 de janeiro de 2018. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que hoje deve ficar em torno dos 24 graus. E você confere os destaques do nosso programa. Combate às facções criminosas. Camilo Santana tem hoje primeira audiência com o ministro da Defesa. Ataques diminuem, presos chegam a 375, mas governo mantém policiamento ostensivo nas ruas da capital e interior. Bolsonaro assina decreto facilitando compra de até 4 armas por pessoa no país e diz que esse é o primeiro passo. A meta agora é facilitar o porte. FUNSEMI prevê mais chuvas nos próximos dias. Na sexta-feira, divulga prognóstico da quadra invernosa. Recado aos devedores. Receita Federal exclui 521 mil empresas do Simples Nacional e dá prazo até o final do mês para regularização do cadastro. Segurado deve avaliar se vale a pena brigar por uma revisão no INSS. E mais, financiamento. Crédito Amigo do Banco do Nordeste cresce 11% em 2018 e beneficia milhares de empreendedores no Ceará e na região. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Uma nova legislação sobre a posse de armas de fogo está em vigência no Brasil. São muitas mudanças que mexem com a vida dos cearenses que desejam ter uma arma de casa em casa ou uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho. Os critérios para posse e não porte têm por base os índices de violência, mas há também outras alterações na legislação que exigem a atenção de quem se prepara para possuir uma arma de fogo. Você não pode se confundir. O decreto trata sobre a posse e não o porte de arma, que tem regras bem mais rigorosas. A mudança das normas sobre a posse de armas é uma das medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro como compromisso de campanha. O programa de Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 tinha como uma das metas a mudança na legislação para garantir o direito do cidadão à legítima defesa, a defesa de seus familiares, de propriedade e a defesa de terceiros. O decreto do presidente Jair Bolsonaro vale a partir da publicação no Diário Oficial da União. As mudanças já estão lá e o cidadão pode interpretá-la para se enquadrar nos critérios que os permitam a posse de uma arma de fogo. Caberá, pelo decreto, à Polícia Federal analisar cada pedido e dar a palavra final de permitir ou não a posse de arma ao requerente. As regras sobre a posse de arma que interessam a milhares de cearenses estão na agenda de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Olha, acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook ao vivo para você, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 4 minutos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, subiu para 375 o número de presos ou apreendidos por fazer parte dos ataques criminosos registrados no Ceará nos últimos dias. O balanço leva em conta os registros de até às 17 horas desta terça-feira. Desde o dia 2 de janeiro, foram notificados 205 ações criminosas em 46 cidades do estado. O governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é 0 operadora 85 98969 0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181,
que é o Disque Denúncia. O governo do estado mantém as ações de combate à criminalidade e nesta quinta-feira fica concluída a mobilização de 1.200 policiais militares da reserva convocados para reforçar a segurança nas ruas. Um relato completo sobre a atuação das facções criminosas será feita nesta quarta-feira em Brasília pelo governador Camilo Santana ao ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva. Camilo quer mais apoio do governo federal para enfrentamento do crime organizado. 7h05 e televisores são retirados após pente fino em todas as penitenciárias cearenses. Quem tem as informações é o Carlos Alberto. Televisores foram apreendidos em pente fino realizado nas unidades prisionais de todo o estado do Ceará. Ventiladores, celulares e alimentos também foram recolhidos. Familiares relatam dificuldades para a retirada dos equipamentos. Em 5 de janeiro, áudio foi divulgado nas redes sociais com ordem do secretário da Administração Penitenciária do Ceará, Luiz Mauro Albuquerque, para que todas as penitenciárias passassem por uma limpeza. De acordo com o Ministério Público do Ceará, todos os equipamentos que ingressam nos presídios de forma regular são cadastrados e suas respectivas notas fiscais ficam arquivadas na diretoria de cada penitenciária. O órgão afirma que os aparelhos de TV e ventiladores retirados das celas foram identificados e serão restituídos aos familiares dos detentos que queiram reavê-los nos termos do cadastro. Uma fonte ligada a um interno da Casa de Privação Provisória de Liberdade, agente Elias Alves da Silva, CPPL 4, afirmou que não há comunicação sobre a possibilidade de retirar os equipamentos. Após saber por terceiros, o parente do detento foi à unidade prisional munida de nota fiscal e conseguiu retirar a TV comprada. A fonte relata ainda dificuldades de ter notícias sobre o familiar. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. São 7h07 após ataques criminosos em ônibus e ao prédio da Câmara Municipal de Aracati. Medidas de segurança são reforçadas na cidade, como nos conta Aurélio Santos. Depois de 2 atentados ocorridos por criminosos a ônibus e ao prédio da Câmara Municipal em Aracati, a Guarda Municipal reforça mais ainda suas atividades. O comandante da Guarda Municipal, Matias, fala o que está sendo feito para dar mais tranquilidade à população. Dizer que nós estamos agindo 24 horas, certo, dentro das nossas limitações, seguindo a orientação através da Secretaria de Segurança na pessoa do Coronel Ares Lake, a gente vem frisando as abordagens, certo, principalmente amelhantes em motos, essas situações assim que são mais adequadas e propícias a eles agirem desta forma, que é tipo de jogar coquetéis molotovs em algumas situações. Nós estamos também resguardando os nossos prédios públicos, os nossos agentes. Agradecer de pronto aqui a todos os meus guardas pela disponibilidade, pela eficiência no serviço que vem fazendo e também, desde já aqui, já passando para a população, que a Guarda Municipal interviu em várias ações que foram feitas dentro do município nesses últimos 15 dias. Inclusive na Câmara Municipal. Inclusive na Câmara Municipal, onde até os meliantes foram pegos pela Guarda Municipal. Essa situação que tem que ser muito frisada tanto pela imprensa como pelos órgãos de segurança pública. Pessoal, 190, 190 ou 153, que é o da Guarda Municipal. Um desses 3 números vai ser preservada a identidade de qualquer pessoa que nos ajudar. Tem também o número 181, que é o teledenúncia. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. 7h08, restituição do imposto de renda contempla contribuintes em exercício de 2008 a 2018. O Tom Silva vem direto da redação com mais informações. Já começou o pagamento da restituição residual do imposto sobre a renda da pessoa física dos contribuintes em exercício de 2008 a 2018. São 257.094 contribuintes que receberão 667 milhões de reais. Desse valor total, 268.900.000 reais são para contribuintes com preferência para o recebimento. 7.677 idosos acima de 80 anos, 45.899 contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.487 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 20.742 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na idg.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone 146. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano.
Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet, mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no ECAC, no Serviço Extrato do Processamento da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Direto da redação, Tom Silva para o Alerta Geral. São 7h10. Receita Federal exclui 521 mil empresas devedoras do Simples Nacional. Sátiro Salles. A Receita Federal excluiu mais de 521 mil micro e pequenas empresas que não quitaram os débitos com o Simples Nacional, regime especial de tributação para as pessoas jurídicas de menor porte. Milhares delas estão no Ceará. Em setembro, 732.664 empresas haviam sido notificadas de débitos previdenciários e não previdenciários com a Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quem não regularizou a situação foi excluído no dia 1º de janeiro. As empresas excluídas devem 14,46 bilhões de reais ao Simples. Elas podem pedir a reinclusão no regime especial até o dia 31 de janeiro, desde que quitem os débitos antes dessa data. A dívida pode ser paga à vista ou seguir o parcelamento ordinário, em até 5 anos, com pagamento de multas e juros. Com notícias da Receita Federal, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Estudantes do ensino infantil do município de Caucaia têm até hoje para garantir a sua vaga. Continuamos agora na redação com o Rodrigo Rodrigues. O período de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Caucaia já está entrando na reta final. Até o dia 25 desse mês, quando encerra a campanha, apenas mais 3 categorias de estudantes poderão garantir vaga para o ano letivo de 2019. Já para o ensino infantil, as matrículas vão só até hoje. Desde ontem, terça, o processo está reservado exclusivamente para esse grupo. A Secretaria Municipal de Educação, SME, retorna os trabalhos no dia 22 e estará realizando também matrícula dos estudantes do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos e de alunos em outras situações. Todos devem ser de unidades que não aderiram aos sábados letivos e precisam apresentar documentação até o dia 23 de janeiro. Já nos dias 24 e 25, finalizando o período, a matrícula será de estudantes novatos do ensino fundamental e do EJA. As aulas iniciam dia 8 de fevereiro. Com informações de Caucaia, Rodrigo Rodrigues para o Alerta Geral. São 7h12. Vamos à região dos Inhamuns, que é uma das áreas mais castigadas pela estiagem no Ceará e, nesse momento, enfrenta também desperdício de água tratada. Alverne Lacerda, bom dia! Muito bom dia, Luzenô e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Recebemos a informação agora há pouco, Luzenô, de que está acontecendo um grande desperdício de água que sai do açude Arneiroz 2. A adutora que leva a água de Arneiroz 2 para o município de Catarina se rompeu e há um grande vazamento de água. É tão grande o desperdício, Luzenô, que os riachos próximos ao vazamento estão todos correndo água por conta deste rompimento na adutora do Arneiroz 2, que leva água para o município de Catarina. Eu não sei exatamente a quem compete resolver este problema, mas com certeza o governo do estado fica sabendo deste problema. E, Luzenô, e aqui em Tauá, o prestigiado Laboratório Central do Governo do Estado do Ceará está sem atender a população por conta da falta de internet. Desde o dia 19 de dezembro que está paralisado o sistema de internet do laboratório que atende a população mais carente, não só de Itauá, mas de toda a região dos Inhamuns. Por conta disso, a população está sem poder fazer exames clínicos através do Laboratório Central do Governo do Estado. Alverne Lacerda, de Itauá,
para o Alerta Geral. Alverne, nós vamos mobilizar a produção do Jornal Alerta Geral para manter contato com a Secretaria de Recursos Hídricos para saber como estão os serviços para conter esse vazamento em uma das adutoras que abastecem cidades da região dos Inhamuns, e também iremos manter contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para saber por quais razões esse sistema de internet está paralisando o serviço de atendimento à população que precisa de exames clínicos nesse laboratório do município de Itauá. Às 7h15, o jornalista Beto Almeida chega para antecipar os destaques do bate-papo político. Ataques violentos no Ceará. Ministro Sérgio Moro classifica atos como medidas terroristas e vê o Estado caminhando para a normalidade. Mais no bate-papo político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenô. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de quarta-feira, é isso mesmo, Luzenô. E o prefeito de Eusébio Arcelon Gonçalves e todo o seu grupo político deixam o Patriotas e se filiam hoje ao PR, o Partido da República, que passa a ter, Luzenô, uma bancada de 4 parlamentares só na Assembleia Legislativa. E ainda, Beto Almeida, a luta contra as facções criminosas continua. Camilo Santana tem nesta quarta-feira audiência com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. E tem mudanças também, Luzenô, no PROS, só que com impacto aqui no Ceará. Fernando Collor de Mello aceitou o convite do partido e senador pretende disputar inclusive a presidência do Senado. Só que aqui no Ceará, o Luiz Eduardo Girão já disse que não fica lá com o Collor. E ainda, em busca de receitas, sindicatos querem tirar reajuste salarial de quem não pagar contribuição. Essa história vem de São Paulo e pode também passar pelo Ceará. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat.
Alerta Geral. São 7h19. A posse de arma de fogo tem novos critérios. Quem tem interesse em comprar uma arma de fogo no Ceará precisa atentar para as novas regras e não confundir posse com porte de arma. As informações chegam nesse momento com o Sátiro Salles. Os cearenses que sonham em ter uma arma de fogo precisam ficar atentos. O decreto assinado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro muda critérios para justificar a necessidade de ter uma arma, aumenta a validade para renovação de registro, mas não alerta o porte de armas. Fique atento, o decreto define novas regras para a posse de armas, ou seja, o direito de ter uma arma em casa ou no trabalho, desde que seja o responsável legal pelo local. O porte, transporte de armas pelas ruas não foi modificado, embora seja uma vontade do governo para o futuro. O decreto estabelece normas mais objetivas para que uma pessoa comprove a necessidade de ter uma arma e expande o número de pessoas que, em tese, podem fazê-lo. Por exemplo, um morador de área rural ou de área violenta tinha que convencer a Polícia Federal sobre a necessidade especial de comprar uma arma de fogo. Somente morar nessas regiões não era uma justificativa plausível. Quem sonha em possuir uma arma de fogo, vale a pena acompanhar as dicas do nosso repórter Carlos Silva. Uma das principais mudanças é o estabelecimento de critérios para justificar a necessidade de alguém ter uma arma. Segundo críticos da legislação anterior, a avaliação da chamada efetiva necessidade era feita pela Polícia Federal de forma subjetiva. A concessão da posse dependia de quem avaliava cada pedido. Agora, pelo decreto dessa terça, poderão comprar armas moradores de áreas urbanas localizadas em unidades federativas com taxa de homicídio superior a 10 por 100 mil habitantes em 2016, conforme dados do Atlas da Violência 2018, o que na prática abrange todos os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. No Ceará, a maioria dos moradores dos 184 municípios se enquadra nesse perfil. O texto estende a permissão a residentes em área rural, a militares ativos e inativos, a titulares ou responsáveis legais de comércios ou indústrias e a colecionadores, a atiradores e caçadores já registrados no Exército. Outros beneficiados são os agentes públicos, como trabalhadores da área de segurança pública e da administração penitenciária, integrantes das carreiras da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, alguns funcionários do sistema socioeducativo e pessoas envolvidas em atividades de poder de polícia administrativa. As mudanças, como conta o repórter Neto Rodrigues, não param por aqui. Quem pretende adquirir uma arma de fogo deve ficar atento às novas regras. O decreto do presidente Jair Bolsonaro permite a compra por pessoa de até 4 armas de fogo de uso permitido. Porém, se o cidadão quiser mais artefatos e conseguir comprovar a necessidade dessas armas diante de outras circunstâncias, poderá ser autorizado. Outra mudança é a ampliação do prazo para a renovação do certificado de registro de arma de fogo, que foi de 5 para 10 anos junto à Polícia Federal e de 3 anos para 10 anos junto ao Exército. Os certificados de registro expedidos antes da publicação desse novo decreto ficam automaticamente renovados por 10 anos. O texto estabelece ainda que, na hipótese de uma residência do usuário ser habitada também por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, ele deverá apresentar uma declaração de que no local possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Com informações direto da redação, Neto Rodrigues para o Alerta Geral. Decreto de Bolsonaro não muda os tipos de armas que poderão ser compradas. Carlos Alberto. Uma das perguntas que surgem após o decreto do presidente Jair Bolsonaro é curta, como a resposta também bem curta. É possível andar armado? Resposta: não. De acordo com a legislação, a posse é o direito de ter armas em casa, diferente do porte, que é o direito de andar armado. O porte continua restrito a militares e algumas categorias de civis.
O decreto não muda os tipos de armas que poderão ser comprados, e nesse caso é possível comprar revólveres calibre 22, 36 e 38, espingardas calibres 20, 28, 36, 32 e 12, rifles calibre 22, carabinas calibre 38 e pistolas calibres 32, 22 e 380. Quem se habilitar a possuir uma arma de fogo deve preparar o bolso. O registro e a renovação do registro custa a cada R$ 88. O teste de tiro para registro, cujo valor varia de acordo com o tipo de arma, e o teste psicológico de R$ 280,87 a R$ 468,12, segundo tabela do Conselho Federal de Psicologia. Com o decreto do presidente Bolsonaro, a expectativa é que aumente o número de pessoas com armas dentro de casa. Hoje, de acordo com números da Polícia Federal, até o começo de 2018, havia quase 650 mil pessoas com registros ativos de posse de arma de fogo. Vale ressaltar que uma arma pequena custa hoje no mercado entre R$ 3.500 e R$ 5.000. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O decreto, Luciano, assinado e aguardado, que era promessa de campanha aí do presidente Bolsonaro, gerou, como era esperado, a repercussão e críticas e também, inclusive, decepções, porque muita gente esperava até que o decreto ele viesse até um pouco mais amplo e não veio. Já quem já é contra a questão reforçou o discurso daquela história de que vai aumentar ainda mais, ou na expectativa, ou pelo menos na avaliação dessas pessoas, os homicídios. O fato é, Luciano, o seguinte: o que eu acho que muda de concreto é que agora o decreto tem critérios objetivos, como foi dito aí pela nossa reportagem. Antes os critérios eram mais subjetivos. Era na questão da necessidade que o cidadão tinha de ter esse porte de arma. Ele ia para a Polícia Federal, descrevia lá num documento e mostrava por que ele tinha essa necessidade. E entrava aí a questão da discricionariedade do delegado da Polícia Federal, ou seja, o entendimento que ele tinha em relação àquele pedido, se era mesmo correspondente ou não ao que ele estava solicitando. Ou seja, é um critério muito subjetivo. Hoje não, vamos lá. Você tem que ter pelo menos 25 anos de idade, olha só. Você tem que ter uma ocupação lícita, ou seja, você não pode ser um desempregado, você tem que ter um endereço, um teto, você tem que não responder a inquérito policial ou processo criminal de qualquer natureza, você não pode ter, Luciano, antecedentes criminais na Justiça Federal, na Justiça Estadual, nem na Justiça Militar, nem na Justiça Eleitoral, você não pode ter isso e, obrigatoriamente, você tem que ter curso de manejo de arma, você tem que ter esse curso. Então você percebe o seguinte, que existem critérios bem objetivos. E uma coisa que eu acho importante aí é a declaração de boa-fé. Você declara que tem todas essas condições num documento para a Polícia Federal. A Polícia Federal não vai ter que comprovar, ir atrás e verificar, fazer... Não. Você é o cidadão que tem boa-fé e está dizendo que reúne essas condições. Se você estiver mentindo, você vai também responder por esses atos. O presidente Jair Bolsonaro disse pelo Twitter na tarde dessa terça-feira que a mudança promovida nesses critérios sobre a posse de arma visa a facilitação da posse de arma de fogo, que é apenas o primeiro passo. Disse o presidente Bolsonaro, por muito tempo coube ao Estado determinar quem tinha ou não o direito de defender a si mesmo, a sua família e a sua propriedade. Hoje, respeitando a vontade popular manifestada no referendo de 2005, devolvemos aos cidadãos brasileiros a liberdade de decidir, declarou Jair Bolsonaro no Twitter. Essa era uma promessa de campanha do Jair Bolsonaro que se transforma em realidade quando ele fala, Beto, que a regulamentação ou maior abrangência sobre a posse de armas significa dizer que outros caminhos estão abertos para o Brasil ter também mudanças na legislação que disciplina o porte de arma de fogo. E aí ficou, dando a questão ainda do porte de arma, não se modificou a questão do calibre. Inclusive, não foi à toa, por exemplo, que as ações da Taurus, que é uma fabricante de armas que não, multinacional,
elas caíram na bolsa porque a expectativa, por exemplo, é que esse decreto até viesse um pouco mais amplo e decepcionou nesse aspecto. Então, assim, aconteceram mudanças, modificaram algumas coisas, mas também não é a panaceia, como se diz, a liberação, o liberou geral, como se tenta colocar. E essa história de dizer que vai aumentar o número, de homicídios, eu fico me perguntando o seguinte, o Brasil já vive, Luzenor, uma situação endêmica de homicídios, de violência, e isso há muito tempo, mesmo com a proibição das armas. Eu não sou favorável a ter na minha casa uma arma, mas eu acho que se o Luzenor de Oliveira quiser ter esse direito e atender todas as condições, é um direito dele. São 7h30 e daqui a pouco vamos continuar com esse tema, falando sobre armas, falando sobre ações contra o crime organizado no Ceará. O governador Camilo Santana tem audiência hoje em Brasília com o ministro da Defesa. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas com uma grande frota. Estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h31. Os ataques das facções criminosas no Ceará ganharam repercussão nacional e internacional. E nessa terça-feira, em entrevista à Globo News, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, classificou os atos violentos como medidas terroristas e disse que o Estado caminha para a normalidade. Com a cooperação entre o governo federal e estadual, os incidentes têm diminuído sensivelmente, disse Moro, ao considerar que as ações do crime organizado foram feitas em virtude de uma perspectiva de uma política mais rigorosa contra as organizações criminosas. O governo do estado, em parceria com o governo federal, fez um cerco às facções e conseguiu neutralizar até o momento os ataques após 13 dias de atuação dos criminosos. Hoje, Beto Almeida, estamos no segundo dia após esse ciclo de 13 dias de atentados, de explosões e de intranquilidade para a população. O dia a dia, ontem e hoje, são marcados pela retomada da normalidade. E o governador Camilo Santana estará hoje em Brasília para uma audiência com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para relatar o que foi feito no Ceará, qual a situação e quais são as medidas que o governo do estado espera do governo federal para que o Ceará continue fazendo esse cerco contra as organizações criminosas. E o sucesso do Ceará, Luciano, no combate a essas ações é importante porque vai servir de exemplo, inclusive, para essas outras medidas que serão tomadas em caráter nacional. É óbvio. Infelizmente, o Ceará está sendo laboratório para isso, para algo que a gente precisa ter de garantia de segurança, de normas efetivas no combate a essa questão, dizendo, dos atos de terrorismo, porque isso aí abre aquela discussão que a gente já falou aqui, que é exatamente ampliar o debate e endurecer a chamada lei antiterror, porque não dá para encarar como apenas um ato de maior gravidade quem toca fogo em equipamentos públicos, quem incendeia equipamentos públicos. Isso tem que realmente ter uma mudança importante sobre isso. Então, o Ceará está conseguindo, hoje nós temos um número maior de presença de policiais aqui no nosso estado, e a gente já vê que, graças a Deus, a normalidade está sendo retomada. Isso não quer dizer
que tudo está um mar de rosa. Longe disso. Agora, o que significa dizer o quê? Que pelo menos nós estamos tentando colocar ordem na casa e parece que as coisas estão entrando no seu ritmo. Agora, dentro dessa ordem na casa, usando a sua expressão, jornalista Beto Almeida, alguns órgãos públicos precisam fazer o dever de casa. O que nós notamos na região metropolitana de Fortaleza, já sei, principalmente na capital, é que alguns trechos de ruas e avenidas, independente de ações criminosas, ficam às escuras, como registraram na noite dessa terça-feira moradores, motoristas, motociclistas que passavam pela Avenida Beira-Mar em Fortaleza, porque a escuridão é um prato cheio e um caminho fácil para a bandidagem agir. E nesse caso aqui, a Prefeitura de Fortaleza e a Enel deixaram de fazer o dever de casa. E a Enel diz que, por exemplo, em algumas áreas consideradas críticas aqui de Fortaleza, por exemplo, alguns pontos continuam às escuras porque eles não têm a devida segurança para entrar nesses locais e fazer a troca de lâmpadas. E eu pergunto para você, a abolição é uma área tão crítica a esse ponto? É uma área nobre, é uma área de turistas, então não justifica. Aliás, é bom que se diga, pontos às escuras na capital cearense, ele antecede as ações criminosas. Você anda em avenidas importantes e estratégicas aqui de Fortaleza e você vê seguidos, quase 1 quilômetro de trechos de avenidas às escuras. Osório de Paiva, aquela avenida Osório de Paiva que dá acesso a Maracanaú, Maranguape, é costumeira nesse hábito. A BR-116, Luzinor, que tem essa parte dela que ali é responsabilidade do município, também. E eu lhe digo mais, a nossa TIP, a tarifa de iluminação pública que o cidadão de Fortaleza paga, não é barato. Não só em Fortaleza, mas no Eusébio, em Aquirás, nos municípios, os moradores pagam uma taxa, uma tarifa. E você não tem uma iluminação. E não tem como contrapartida esses moradores uma iluminação de melhor qualidade. Não tem justificativa. São 7 horas e 36 minutos. O governador Camilo Santana será entrevistado nesta quarta-feira no Jornal das 10 da Globo News para falar sobre as medidas adotadas contra o crime organizado. A entrevista vai ao ar por volta das 22 horas e 30 minutos. Vamos falar sobre a Associação dos Prefeitos dos Municípios do Ceará, Beto Almeida, a entidade que representa os prefeitos e municípios na luta para a melhoria das condições de vida da população, tem chapa de consenso, como traz a informação o Sátiro Salles, agora com essa informação que interessa aos prefeitos do Ceará. Uma chapa de consenso foi denominada nesta terça-feira para o comando da Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, a APRESE, para o biênio de 2019-2020. O novo presidente da entidade será o prefeito de Cedro, Nelson Diniz, que atualmente era o vice-presidente da instituição. O atual presidente, Gadiel Gonçalves, passa ao cargo de vice na nova gestão. A eleição para a escolha de novos dirigentes da Associação dos Prefeitos está marcada para o próximo dia 25, na sede da entidade, na Rua Oswaldo Cruz, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Após o fechamento da chapa denominada União pelo Municipalismo, as lideranças da APRESE começam a mobilizar os prefeitos para a participação na eleição. Temos certeza que esta nova diretoria seguirá trabalhando e inovando à frente da APRESE, representando a união e a força necessária para a conquista dos objetivos municipalistas e enfrentando todas as dificuldades, disse o atual presidente da APRESE, Gadiel Gonçalves, a falar sobre os novos desafios que os prefeitos terão neste ano de 2019. Sátiro Salles, para o Alerta Geral. E o futuro presidente da APRESE, Nilson Diniz, destaca que são muitos desafios para os municípios nos próximos anos. Eu acho que a APRESE tem que estar inserida nesse novo momento que a gente vive da política nacional e do Estado, né, voltada aqui para antenados com as mudanças que possam vir a chegar com esse novo governo. E a gente precisa aqui fortalecer as parcerias, não só entre os municípios, mas também com o governo do Estado do Ceará, que tem sido um grande parceiro a todos nós. Então, no dia 25, nós vamos ter a eleição, a chapa única, tá certo? Então, nós vamos ter a votação e esperamos que a gente possa, com os nossos amigos, todos aqueles que querem fazer municipalismo forte aqui no Estado do Ceará, a gente possa realmente sufragar essa chapa e dessa forma a gente poder realmente fazer as mudanças
que sejam necessárias e implementadas para que a prece fique cada vez mais forte dentro do cenário aqui no estado do Ceará. São 7h39. As chuvas que caem no Ceará geram expectativas sobre uma boa quadra invernosa. As esperanças também são alimentadas sobre os reservatórios que abastecem a população na Grande Fortaleza e no interior do Ceará. Sobre esse assunto, conosco no Jornal Alerta Geral, neste momento, o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEMI, Davi Ferran. Davi, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. As chuvas que estão sendo registradas nas últimas horas no Ceará são bons sinais para uma quadra invernosa ou são apenas nuvens passageiras? Bom dia! Bom dia. Bom, as chuvas que têm atingido aqui o Ceará já são influência aí da zona de convergência intertropical no estado, né? E nós temos tido aí acumulados significativos aí nessas últimas 24 horas. Destacando aí Viçosa do Ceará com 88 milímetros, Quixadá com 71 e Baretama com 70 milímetros. Agora, chover bem nesse mês de pré-estação é importante, já dá uma esperança boa. Agora, tem anos em que chove bem na pré-estação e que não chove bem nos meses de abril e maio, né? Então, quer dizer, chover bem agora não significa que abril e maio terão boa chuva. Davi, nós tivemos no final de novembro, início de dezembro, boas chuvas que aí geraram uma grande expectativa. Naquele momento nós não estávamos na estação pré-chuvosa, quer dizer que neste momento é que nós estamos entrando na estação de pré-inverno? A gente chama de pré-estação chuvosa aqueles meses de dezembro e janeiro, né? Então, pré-estação seria mais considerada a partir de dezembro. Eventualmente, nos meses de novembro, normalmente chove pouco, mas nós já tivemos algumas boas chuvas. Mas as chuvas mais significativas foram as de dezembro, que a média histórica de dezembro no estado do Ceará é em torno de 30 milímetros, e foi observada aí aproximadamente 90 milímetros em dezembro, né? Quando nós falamos sobre previsão de tempo, de chuvas, qual é o período que a FUNSEMI tem, por exemplo, para anunciar? Teremos chuvas em fevereiro, em janeiro? A FUNSEMI trabalha com que margem de tempo assim mais segura para dizer, opa, teremos em janeiro boas chuvas, ou o tempo é mais curto em termos de previsão? Bom, em termos de previsão do tempo, tá? Por exemplo, a expectativa é os próximos 3 dias nós devemos ter nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões aí do estado do Ceará. Isso aí para os próximos 3 dias. Em relação à previsão do período chuvoso principal, fevereiro a abril a maio, isso aí vai ser divulgado aí na sexta-feira, que a gente vai ter uma reunião na quinta e na sexta, e aí vai ser divulgada a previsão para o total de chuvas de fevereiro, abril ou maio. Davi, qual é a explicação para essa onda de calor, de tempo abafado, que mesmo com as nuvens que dão sinais de chuvas, a população sente no dia a dia, tanto na Grande Fortaleza quanto em cidades do interior do Ceará, ou regiões do interior do Ceará, esse calor, essa onda de tempo muito abafado? Bom, devido aí à proximidade da zona de convergência intertropical, os ventos diminuem bastante, ficam bastante fracos, né? E também a umidade relativa fica bem alta. Isso faz com que com a mesma temperatura aí tenha-se uma maior sensação de calor devido à diminuição da velocidade dos ventos, da ventilação e também o aumento da umidade, fazendo com que, mesmo com temperaturas ligeiramente mais baixas, se tenha uma maior sensação de calor pelo fato do nosso corpo transpira, mas não evapora. Do nosso corpo a gente tem uma maior sensação de calor. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia, FUNSEMI, Davi Ferran. Davi, quero agradecer a sua entrevista, as informações que são preciosas para o nosso público ouvinte, para a população do Ceará. Desejar a você um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, estamos à disposição aí da população. E falar em chuva, Luciano, o Domingos Taura, que é radialista, que está sempre aqui colaborando com a gente, ele mandou aqui a relação das 10 maiores chuvas do dia. Isso lá está no próprio site da FUNSEMI, aí já está aí no nosso portal também. Olha só, Quixadá, 71 milímetros,
Ibaretama 70 milímetros e Ipueira 40 milímetros. São as 3 maiores chuvas nas últimas 24 horas aqui no estado. São 7 horas e 43 minutos. Camila Maciel, bom dia. Ouvintes que nos acompanham no interior do Ceará e na Grande Fortaleza. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Bom dia, Luzinão, bom dia, Beto. Então, os alôs de hoje vai Ana Lúcia Umirim, Aguinalda Pereira, Hidrolândia, Tarso, Jaguaretama, Michel Martins, Maria Liduína Iguatu, Cícero Coelho Cariré, Magno Aratuba. E mais, Camila, tem o Timóteos, que é do município. De onde é o Timóteos, hein, o Camila Maciel? Fortaleza. Ele é de Pedra Branca e está nos ouvindo neste momento. É aniversariante de hoje, né, Beto Almeida? Um abraço. Parabéns. Mais ouvintes, Camila? Tem a Joelma Freitas, que não fala o município dela, mas fala que ama acordar mesmo nas férias com esse jornal sério e honesto. Coisa boa, né? Bom, viu? Joelma, né? Grande abraço, Joelma. E ao finalizar o bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, quero registrar uma nota de pesar. Morreu nessa terça-feira o jornalista Tarcísio Colares. Tarcísio, pioneiro no jornalismo do aeroporto Pinto Martins, jornalista Beto Almeida, trabalhando na Tribuna do Ceará, com passagem também pelo Jornal Estado. Tive a oportunidade de conviver com o Tarcísio e com ele aprendi muito a arte, o ofício do jornalismo, o empenho para se fazer uma sucessão de textos e matérias. Naquele momento, em 1989, eu chegava no jornal, no aeroporto Pinto Martins, como repórter setorista de aeroporto para o Jornal Estado, e lá eu encontrei o Tarcísio Colares, já com perto dos seus 60 anos de idade. E com um detalhe, com um aspecto, Beto, o Tarcísio Colares entrou no curso de comunicação social já bem depois dos 40 anos de idade, depois de uma passagem pela aeronáutica, e decidiu entrar no jornalismo. E ao longo de mais de 40 anos, exerceu a atividade como bom profissional, como exemplo de ética e correção. O Tarcísio vai embora, deixamos a nossa mensagem de sentimento para os familiares e fica a boa lição deixada aqui na terra pelo nosso companheiro Tarcísio Colares. De forma bem humorada, o Tarcísio Colares, dizendo, era o que a gente chama hoje de jornalista raiz. Não é jornalista Nutella, não, tá? É aquele jornalista formado ali no batente, no dia a dia, de uma cepa de profissionais aqui da imprensa que já praticamente nem existe no formato, no entendimento que se tinha de jornalismo. A nossa profissão de jornalista, ela mudou tanto na última década, eu só colocar nos últimos 10 anos, que eu acho que essa meninada, que está hoje aqui com a gente, aqui como o Rodrigo, como a Camila, por exemplo, eles não têm nem ideia do que era fazer jornalismo na década de 80, na década de 90, quando eu e você começamos. Com a Hamilton, era muito diferente. E o Tarcísio é dessa cepa de jornalista. Mas uma essência, ele é o jornalista que trabalha com a informação, com a seriedade, e isso não mudou. A você, nosso querido Tarcísio, uma boa viagem. Dá para dizer alguma coisa antes de encerrar, Luciano? Não. Porque eu chamei coisas e você não... São 7 horas e 47 minutos, a Lucinha está nos chamando. Já, Lucinha, tudo bem. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Quer capacitação? Tá na mão! Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta
Geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança a cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. São 7 horas e 50 minutos. Sob pressão, Lucinha Barbosa, eu estou voltando para dar espaço ao jornalista Beto Almeida, que fala, cobra, que não tem mais tempo para falar. Então, com a palavra o jornalista Beto Almeida, agora para abordar essa mudança de partido, mais um na vida do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. É na pressão mesmo, né? Mas vamos lá. Olha só, o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, já vinha negociando aí nos bastidores, a gente até adiantou isso aqui no Alerta Geral, mas hoje está batendo o martelo, se filiando, Luziano, em Brasília, depois de uma conversa com Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PR, e Acilon Gonçalves e todo o seu grupo político estão deixando o Patriotas e estão ingressando no PR. São 3 deputados estaduais, Niso, Bruno Gonçalves e Apóstolo Henrique. Exatamente. Que se e soma... o PR passa a ter 4 parlamentares, porque lá já está a doutora Silvana reeleita para o 2º mandato. Exatamente. Então ficam com a bancada de 4 deputados, o PR, de 4 deputados estaduais e também um federal, já que... 2 deputados federais, Jaziel Pereira, eleito pelo PR, e agora a chegada de Mano Júnior, né? Agora detalhe, Acilon está indo para o PR, não só ele com esse grupo de parlamentares, mas outras lideranças também deverão acompanhá-lo e ele, de novo, deverá presidir o PR. Não será o Jaziel. Jaziel imaginava que com a não reeleição da Gorete Pereira, ele poderia assumir o comando do partido aqui no Ceará, mas não será o Jaziel. O Acilon Gonçalves é quem terá o comando do PR aqui no estado. E nesse acordo o prefeito Acilon Gonçalves impôs essa condição, dirigir o PR para levar esse grupo de deputados estaduais e também prefeitos do interior do Ceará. O projeto do Acilon Gonçalves é caminhar para em 2022 disputar uma cadeira de senador ou então o governo do estado. E para finalizar o bate-papo político, Collor de Mello está na disputa pela presidência do Senado, Beto? Pois é, deixou... Consequências, reflexos no Ceará? Com reflexo no Ceará. Ele e o próprio Collor de Mello, senador alagoano, colocou onda nas redes sociais que deixou o PTC e ingressou no PROS. O objetivo dele, Luziano, é entrar nessa disputa para a presidência do Senado. Disse que aceitou o convite daquele presidente nacional do PROS, que é o Eurípides Júnior, só que isso tem reflexo no Ceará, porque o Luiz Eduardo Girão, que é do PROS, já disse o seguinte: não fica no mesmo partido que o senador alagoano. O primeiro presidente civil eleito na pós-democracia e que depois sofreu impeachment, e ele disse que não dá para os dois permanecerem. É aguardar agora para onde vai Luiz Eduardo Girão. Você pediu 30 segundos para cada notícia, eu permiti 3 minutos. A você uma boa terça-feira. Estou satisfeito, bom dia. Uma boa quarta-feira, Lucinha Barbosa. São 7 horas e 53 minutos. O segurado deve avaliar se vale a pena brigar por uma revisão no INSS. Carlos Silva. Pedidos de benefícios ou de revisões negadas pelo INSS ainda podem ser revertidos nas juntas de recursos ou nas câmaras de julgamento, primeira e segunda instâncias, do Conselho da Previdência, responsável por reavaliar requerimentos dos segurados. A lentidão do órgão em concluir as análises, porém, exige que o cidadão só considere o recurso nos casos em que a chance de sucesso for razoável. Até o final do ano passado,
o INSS levava, em média, 147 dias apenas para enviar o caso para uma das 29 juntas de recursos. Depois de chegar aos órgãos julgadores, o processo ainda espera aproximadamente 55 dias até a decisão. Mas tempo de resposta no julgamento administrativo ainda é menor e menos custoso do que uma disputa na justiça. Entre os direitos com mais chance de serem reconhecidos administrativamente estão a contagem do período de aluno-aprendiz no tempo de contribuição, a averbação do serviço militar, o recolhimento em atraso pelo trabalhador autônomo, a contagem de tempo especial pela profissão até abril de 1995, iniciar o recurso dentro do prazo de 30 dias após o conhecimento da recusa também garante ao beneficiário o pagamento dos atrasados. A desvantagem é que se o segurado estiver em apuros financeiros, a situação pode ficar pior, pois exigirá desprendimento e paciência. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Beneficiários devem se preparar para o novo pente fino do INSS. As informações com Vanderlei Moisés. Os beneficiários de pensão que são alvo do próximo pente fino do INSS não sabem ainda as regras da revisão que será feita em pensões por morte, auxílios reclusão e aposentadorias rurais, mas uma coisa é certa: é preciso se precaver para o caso de ser chamado. Mas como se as normas ainda não são conhecidas? A dica é ir juntando documentos que comprovem a situação do beneficiário da pensão. A medida provisória, que seria publicada na segunda-feira com o detalhamento do programa de revisões, ainda não tem data certa para sair. As provas mais usadas nos casos de pensão por morte para quem era companheiro ou companheira ou tinha união estável são a certidão de nascimento de filhos em comum, mesmo endereço, comprovante de participação em plano de saúde como dependente do falecido, conta corrente conjunta, declaração de união estável feito em cartório, declaração de imposto de renda como dependente, pagamento de contas pessoais do dependente realizadas na conta ou cartão do falecido, entre outras. Já nos casos de aposentadoria rural, é preciso ter em mãos o contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho, impostos da propriedade rural pagos anualmente e o registro de imóvel rural, mesmo que já tenha sido vendido. A expectativa do governo é de fazer uma economia de mais de 20 bilhões de reais com uma revisão, ainda sem data definida, em 2 milhões de benefícios. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem a bola rolou pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e também teve Copa do Nordeste. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem as oitavas de final. E vamos aos resultados. Rio Preto 0, Cruzeiro 6, Mirassol 0, São Paulo 3, Botafogo do Rio 0, Guarani de Campinas 1, Palmeiras 1, Figueirense 2. Portanto, a surpresa do dia, a eliminação do Palmeiras. Já na Copa do Nordeste, 3 partidas movimentaram ontem a primeira rodada. O CSA de Alagoas recebeu no Rei Pelé o Vitória da Bahia e ficou no empate de 1-1. O Botafogo da Paraíba recebeu no Almeidão o Santa Cruz e ficou no empate de 0-0. Já o Náutico jogou nos aflitos e recebeu o Fortaleza. Foi derrotado, Náutico 1, Fortaleza 3. O tricolor estreando muito bem na Copa do Nordeste. E hoje, quarta-feira, tem mais bola rolando. O ABC de Natal recebe o Sergipe. O Bahia pega o CRB. O Motoclube do Maranhão recebe o Altos do Piauí. Amanhã, quinta-feira, tem o fechamento da rodada, com as equipes do Confiança recebendo o Salgueiro e o Ceará recebendo o Sampaio Correia. Agora vamos para o vai e vem do futebol brasileiro. A operação total de compra de Arrascaeta pode custar mais para o Flamengo, pode chegar a mais de 90 milhões de reais, isso dependendo da produtividade do atleta no clube, pois se ele se sair bem, o Flamengo vai ter que adquirir mais 12,5% do total dos direitos econômicos do atleta. E o Palmeiras anunciou ontem a contratação do jogador Ricardo Goulart.
mas o atleta vai demorar um pouco para atuar. Ele vem se recuperando de uma cirurgia no joelho direito e a estimativa é que ele deva voltar a campo somente lá para o mês de março. É o novo reforço, mas que por enquanto vai ficar fora de campo. E agora vamos falando do Vozão do Ceará. O presidente alvinegro, Robson de Castro, falou ontem em entrevista a respeito da situação do goleiro Everson. Segundo ele, não existe nenhuma negociação com o Santos. O atleta continua no alvinegro, inclusive vai jogar amanhã, quinta-feira. Segundo o mandatário, a transação está na estaca zero. E foi perguntado ainda a respeito do atleta Marinho, vem ou não para o Ceará. Segundo ele, fez tudo o que estava dentro das suas possibilidades, mas ficou nas mãos do atleta, que tudo indica que deve continuar mesmo lá pelo Grêmio. O mandatário alvinegro parou com a negociação. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do campeonato cearense, do Guarani de Sobral. Olha, o Bugre sobralense no momento tem 65% do público do campeonato cearense desse ano. É isso mesmo, o bom momento do Guarani de Sobral tem levado um bom público para o estádio. Até o momento, a arrecadação total do Guarani de Sobral é de R$ 100.775, ou seja, 73% do total arrecadado em todo o campeonato, que é de R$ 137.873. O público do Guarani de Sobral tem sido de 64,8% do total, 5.485 pagantes, enquanto o público total do campeonato é de 8.419. O menor público até agora foi do jogo entre Guarani de Juazeiro e Floresta no Domingão, que deu apenas 119 torcedores, e a arrecadação para o time da Vila de Manuel Sátiro foi de apenas R$ 589. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará, final da edição de hoje do nosso programa. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Em instantes no site cearagora.com.br na íntegra, você tem todas as informações do programa de hoje. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Um bom dia a todos e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.